Fala aí, arquiteto Júlio na área, e hoje nós vamos aprender a como utilizar uma nuvem de pontos diretamente no Revit. Bora lá? Primeiramente, para quem não conhece a nuvem de pontos é um documento extraído através de um hardware, de um equipamento, que faz um escaneamento 360 de um empreendimento, seja interno ou externo. Nesse exemplo que nós vamos apresentar neste tutorial, nós vamos mostrar como utilizar através do software da Matterport da SPB. Então aqui neste exemplo do tour nós podemos ver uma imagem 360, nós podemos navegar aqui e nós vamos simplesmente ensinar a como importar. O que você tem que ter para poder importar dentro do Revit? Primeiro passo, você tem que ter o formato que nós chamamos de RCP, o Recap da Autodesk. Nesse exemplo aqui nós vamos abrir só para demonstrar a própria nuvem extraída do Matterport. Neste exemplo do curso, existem diversos equipamentos que fazem este escaneamento, como o da Faro ou da Leica, por exemplo. Mas aqui é um exemplo do resultado que esses lasers levantam. Claro que cada laser tem a sua precisão, seu custo, mas nós podemos demonstrar aqui, por exemplo, que foi escaneado deste modelo. Então, olha que interessante aqui. No Recap, você pode perceber que aparece uma nuvem de pontos, que é o que a gente chama de Point Clouds, justamente aqui do empreendimento. Então, nós vamos aprender agora como importar isso diretamente no Revit e como seria a utilização da nuvem no Revit. Okay? Então, o primeiro passo é que nós recebemos esse formato do fornecedor. Então, nós vamos exportar aqui diretamente. E ao exportar, nós vamos exportar no formato RCP, que seria o formato do Recap. Após exportar, o que nós vamos fazer? Vamos abrir o Revit, clicar em Novo, e nós vamos partir de um modelo de arquitetura. Após abrir o Revit, nós vamos já aproveitar que dá unidades, vai mudar a unidade aqui para metro. E pronto. O que nós vamos fazer? Geralmente quando for importar diretamente para o Revit, recomendamos importar aqui na plantas de piso na vista terreno. Que aí nós podemos visualizar aqui a origem do modelo. Vamos apagar essas elevações, pois não será necessário nesse momento. Muito bem, vou deixar aqui uma elevação. Nós vamos clicar aqui em cima em inserir nuvem de pontos. Nós vamos agora ir lá no arquivo e nós vamos colocar aqui o formato RCP nuvem de pontos. Nós podemos inserir centro para o centro ou origem do modelo. Como não sabemos a origem do modelo, nós vamos inserir centro para centro. Pronto. Observe que aqui nessa vista terreno você consegue visualizar melhor do que numa vista de nível 1 ou nível 2, porque ele vai cortar esse modelo, esse link. Quando eu clico, observe que ele vira como se fosse um bloco, né? Ou uma família, um vínculo externo, um link. Observe aqui que ele vai ficar em destaque. Nós vamos colocar aproximadamente aqui no centro da nossa origem. Eu vou arrastar aqui a elevação e vou fazer um corte aqui no modelo, bem no meio do modelo. Muito bem. Vou colocar uma profundidade aqui bem fininha para não ficar sobrecarregando. Isso é uma dica bem importante. Não coloque a vista com muita profundidade, isso vai gerar muito processamento no seu computador. Vou puxar aqui a caixa de corte, geralmente ao importar, ele às vezes não vem na origem, você inseriu no centro-centro. O que nós recomendamos? Ao invés de você abaixar o nível para ele não ficar negativo, a gente sempre recomenda você considerar ou o piso acabado ou o nível osso, seja qual for a sua referência, como o seu nível 0. Depois você pode inserir isso num outro modelo. Então nós vamos pegar, por exemplo, aqui e novamente, ó, se eu colocasse aqui uma profundidade de 20 metros, por exemplo, que eu vou ver o modelo inteiro. Porém, isso fica muito lento e sobrecarrega. Como eu quero ver só uma seção para poder alinhar, eu vou colocar aqui, sei lá, 10 centímetros de profundidade, eu vejo só uma seção dele, ó, uma fatia desse modelo. Eu seleciono o modelo, clico em mover, clico num ponto e vou alinhar simplesmente ele aqui com o meu nível
0 que vem com o modelo do Revit. Aqui. Ótimo. Vou jogar os um para trás. Nós inserimos o nosso modelo no nosso nível 1. Vou apagar esse outro nível. É muito bom sempre não ter níveis em excesso. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora na vista terreno? Eu vou fazer nesse mesmo corte, eu posso criar outros níveis, se assim eu desejar. Então, depende do número de informações que você precisa. A pergunta é, por que eu vou criar um nível? Por causa das plantas e os vínculos com os elementos. Então, eu poderia fazer um outro corte aqui, colocar uma restrição menor, abrir esse corte, e ele me dá a seção lá do modelo. Então, eu poderia criar, por exemplo, um de laje aqui. Então, simplesmente eu venho aqui, arquitetura, nível, vou pegar de um ponto de referência e criar um nível aqui. Então, vamos criar aqui o nível 1, por exemplo, eu vou chamar de SPBIM aqui, que é o escritório, piso acabado, quero renomear as vistas, você vai renomear aqui na direita, e vou colocar aqui, por exemplo, SPBIM, de novo, que é o mesmo ambiente, andar, ou poderia ser, tá, pessoal, 15º andar, no caso aqui nosso segundo andar, e eu vou colocar aqui, por exemplo, laje superior, que é a laje superior do meu ambiente aqui, da SPBIM. E eu poderia criar outros diversos níveis, por exemplo, eu sei que tem um forro aqui, que é um forro. Poderia criar um outro nível para forro? Poderia. O que isso facilita, na verdade, né? Isso vai facilitar na hora que você modelar o forro, que você coloca o elemento nascendo já no nível que você quer, que é o nível forro, desde que você tenha muitas repetições desse elemento naquele andar. Deixa eu mudar aqui. Lembrando que é facultativo, não é um requisito criar esses níveis. Ele facilita a edição e a modelagem. Então, eu vou colocar aqui SPBIM e vou colocar, por exemplo, o forro. E eu poderia criar diversos outros. Claro, né, você está modelando de acordo com o que é o scanner. Então, você pode ver que a precisão ela é milimétrica. Então, eu poderia vir aqui a 2,49. Então, eu posso arredondar. Claro que eu vou arredondar aqui 2,49. Aqui é 2,89. E assim por diante. E aqui está nascendo no 0. Então, feito isso, nós podemos aqui fixá-los para ninguém apagar, porque apagar níveis é bem complicado. E pronto. Qual é a vantagem uma vez que eu fiz isso? Na hora que eu abrir aqui a minha planta, ele está cortando a 1,5 m. E há uma outra super dica importante, é você clicar aqui na esquerda em faixa da vista, e eu posso colocar aqui, ó, que é a altura do meu corte. Vamos supor que eu queira ver embaixo da mesa, né? Então, eu vou vir aqui, numa planta de piso, e vou colocar, por exemplo, 20 centímetros. E vou dar um OK, ó. Estou cortando a 20 centímetros, estou cortando abaixo, está cortando até um pedaço da poltrona. Agora, também tem um outro passo muito importante, que é o seguinte, eu estou vendo o piso, ó. Então todo esse aqui é o perímetro do piso. Se eu quisesse ver só as seções das paredes, eu poderia fazer o seguinte, vir aqui em faixa da vista e colocar aqui, por exemplo, 1,80 m, 1,5 m, vai, 1,5 m. Só que se eu coloco, ele mostra até lá no meu 0 do piso acabado. Então o que eu posso fazer? Aqui em editar, aqui vem uma dica valiosa. Se eu estou cortando a 1,5 m, então imagina que eu vou colocar aqui 1,40 m. E aqui também, uma dica, toda vez que você mover aqui, colocar o valor aqui, coloque aqui também. Depois a gente vai fazer um tutorial explicando somente essa ferramenta. Dá 1,40. Olha que legal. Então nós temos a seção dos elementos. Então a seção realmente cortando a 1,5 m. Porque se eu coloco aqui que eu quero visualizar até, por exemplo, 50 centímetros, e aqui 50 centímetros, eu não vejo o piso, ó. E assim por diante. Tá? Então isso aqui ajuda bastante. Se você quer dominar o Revit, você tem que saber utilizar esse comando faixa da vista. Tá? Então eu posso colocar, por exemplo, por que aqui está em branco? Porque possivelmente pode ter uma barriga aqui nesse piso ou algo do tipo. Então, vou fazer um outro corte aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui especificamente. Pode ser milimetricamente, vamos ver. Clicar aqui e... olha lá, pouca distância. Vamos clicar aqui para ver quanto está dando essa barriguinha no piso. Ó, nem 1 milímetro. Mas o Revit dedura. Então o que eu poderia fazer aqui? Simplesmente eu venho aqui na minha planta, se eu não quiser ver essa mancha branca. Faixa da vista. Então você quer dominar aqui nesse ponto. Uma dica que eu dou para vocês é: usa a faixa da vista e deixa ele na origem e cria níveis. Essa é a dica para trabalhar com nuvem de pontos. Eu vou colocar aqui menos 50 centímetros, menos 50. Olha lá.
e agora eu vejo completamente o elemento. Claro, uma vez que você fez isso, você pode vir aqui em parede, assim como nós ensinamos no curso de Revit, você edita aqui os elementos, coloca espessura, tipo e etc. Mas aqui só um exemplo, ó. A vantagem de eu ter criado aqueles links, ele nasce no piso acabado e vai até a laje. Por isso que a gente faz desse jeito. Aqui eu venho aqui e simplesmente desenho por cima da minha nuvem. E aí posso desenhar aqui outra parede. E assim sucessivamente. TR, colocar uma porta aqui na entrada, uma porta dupla, mas aqui só um exemplo. E aí observa que depois que você for modelando, na hora que você retirar a nuvem lá no VV ou VG, você pode desligar aqui nuvem de pontos na vista, dá um OK, e aí o que sobraria somente o modelo. Aqui nós temos um exemplo, ó, do próprio escritório da SPBIM, que foi modelado e contemplado aí no Revit. Então aqui um exemplo do modelo que foi realizado. E o mais interessante é que esse modelo ele corresponde, foi levantado na nuvem de pontos. Então esse aqui que foi feito anteriormente no Revit, e aqui, por exemplo, a nuvem. O mais bacana de importar uma nuvem é visualizar que o modelo, de fato, o projeto, seguiu o projeto. Então nós podemos até visualizar aqui os pontos são exatamente os projetados, são exatamente os pontos que foram levantados. Exemplo desse mobiliário, nós podemos ver que o que foi modelado é o que a nuvem levantou. E para você que nos acompanha até aqui, pedimos para deixar aquele like, ativar o sino para receber notificações e vídeos como este. Até a próxima, pessoal!